Aí você começa para mais um episódio do seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação, o Inova Rio Podcast. E hoje estamos de volta aqui, eu e Camila Genotti. A gente gostou, a gente veio uma vez e acabou. Agora a gente dominamos, acabou, é nosso. Pegamos as cadeiras pra gente. Bom, Camila, por favor, sua... Gente, boa noite, mais um prazer, né? Quer dizer, mais uma vez um prazer foi ótimo. Né? Já vai para os erros aí do podcast. Mais uma vez um prazer estar aqui, né? Dividindo a mesa com a Micaela. Já até perdi as contas, eu ia falar que era quarta, quinta, mas eu nem sei de cabeça quantas vezes. Hoje viemos até combinando lá na mesma paleta de cores. Muito bom. E espero que seja mais um episódio muito bom, né? Temos um convidado aqui muito especial, que a Mica vai apresentar. E é isso, estou aqui e pretendo estar mais vezes, só para constar. Bom, e hoje, como nosso convidado, nós temos aqui o Fernando Pereira, que é arquiteto. Ele nasceu na Providência e é um exemplo aqui de superação. Tem ótimos, excelentes projetos. A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar. A gente já conversou muito aqui entre eu e a Camila, né, entre a gente, falando sobre os projetos que ele já fez, algumas dúvidas que a gente já começou a ter. Então, tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito boa. Continuando aqui, né? Ele nasceu na primeira favela aqui do Brasil, no Morro da Providência. E depois de começar a estudar engenharia, ele fundou os Arquitetos da Favela, que é um projeto muito interessante. Tenho certeza que ele vai aqui explicar muito melhor do que eu. Então, não vou falar a sua bio toda para a gente ter perguntas e uma conversa um pouquinho maior do que eu ficar falando aqui o seu currículo, que é maravilhoso, né? Então, a gente vai conversando e a gente vai falando sobre ele. Então, por favor, fale um pouquinho aí pra gente, sauda, né, o pessoal que tá assistindo. Fernando? Boa noite. É uma honra estar aqui. Já conhecia o Inova, o Miguel. Quem me apresentou foi até a Mica, que é do CAU hoje. Que deveria estar aqui, hein? Mica, tá devendo a gente mais uma vez. Mais um episódio que ela deve. Mica. E só reforçando, né, quando a Mica me apresentou, foi essa união entre o arquiteto e o engenheiro, que é fundamental para a qualidade de vida da sociedade. Exato. E, como já foi falado, sou cria do Morro da Providência, primeira favela do Brasil. E, como toda favela, tem suas deficiências, mas tem suas qualidades e suas potências. Uhum. E um território, politicamente falando, frágil, onde a gente sente muita necessidade de infraestrutura e de um aval técnico, né? A gente tem, hoje, uma nova política no CREA e no CAU. Isso é fundamental para a gente conseguir dar esse olhar para a favela, pessoalmente e profissionalmente falando. Mas por que você decidiu entrar para a arquitetura? O que te fez querer estudar isso? Qual foi a sua grande motivação? Então, trabalhei desde os 13 anos na construção civil. Já fui torneiro, fresador, mecânico. Ia para as obras montar elevador e grua. Uhum. E a maioria dos contatos que tinha na obra era com o técnico em edificação, com o engenheiro, direto. E depois que eu tive um contato com o arquiteto, eu tive um outro olhar por meio do aval social, político do arquiteto em si na cidade. Uhum. Que foi aí que eu comecei a pesquisar. Aí eu comecei a ver documentário do Oscar, do Bernardes, entre outros arquitetos. E bati na tecla, vou fazer arquitetura. Entendi. Foi assim. E esse projeto aqui, conta um pouquinho pra gente. Os Arquitetos da Favela. Depois a gente vai falar das suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar o trabalho, porque é um trabalho muito interessante. Vai falar um pouquinho pra gente sobre o projeto. Como surgiu, né? Desde quando? Como é que foi aí se desenhando o que ele se tornou hoje, né? Do início. Fruto de um trabalho, de um trabalho aí desde... Você começou a trabalhar muito cedo, então acho que você trouxe muito também dessa sua experiência, bagagem, né? E pensar em aplicar isso na sua realidade eu acho muito bacana, porque assim, a arquitetura e a engenharia, quando você tem todos os subsídios, a infraestrutura ela já é difícil. Então, quando você está falando de aplicar isso nas favelas, que a gente sabe que são, né, as áreas marginais da sociedade, marginalizadas, que eu falo à margem mesmo, né? Que são esquecidas pelo poder público de diversas maneiras, e até pela própria sociedade. Então, eu acho assim, muito bacana você falar de como surgiu isso, como que você começou, como que foi a recepção, tanto dentro das próprias comunidades como fora, né? Porque para você fazer as outras pessoas de fora enxergarem, de repente, o potencial ali desse projeto não é uma coisa tão simples, né? Então, fala um pouco aí pra gente conhecer.
Então, o Arquitetos da Favela surgiu logo no início da faculdade, primeiro para o segundo período, e foi na apresentação de turma, todo mundo falando qual arquitetura conhecia, que o professor perguntou, qual país conhece, qual arquitetura. O pessoal começou a falar Europa no geral, e quando chegou na minha vez, eu comecei a falar só em favela. Citei Rocinha, Alemão, Providência, Jacaré, Arará, só a favela do Rio de Janeiro. E aí o professor virou e falou, essa arquitetura é boa, essa é muito boa. Aí eu já me soltei. E falou para mim pesquisar mais a Usina de São Paulo, que é um projeto também em coletivo, e sempre falando essa questão do coletivo. Né? Sozinho ninguém faz nada, pensa no coletivo. E não é só o arquiteto, o arquiteto em si é um agente social, mas também ele depende de outros agentes para fazer uma transformação e uma pós-transformação, que é o agente de saúde, do território, o psicólogo, a assistente social, a própria pedagoga. São um conjunto de profissões para dar uma assistência voltada para o morador. E aí surgiu o Arquitetos da Favela. Eu tenho que devolver alguma coisa para a favela. Um aval técnico. Sim. Porque o que eu estou aprendendo aqui pode transformar vidas. Com certeza. Porque tudo que nós construímos na favela é em coletivo, mas em mutirões. Vamos bater uma laje sem um aval técnico. Sim. E a gente vai, bate a laje, muitas faz das a fundação. vezes, quando você tem aquele conhecimento, você pensa uma estratégia ainda melhor daquilo ali, uma solução muito mais adequada para a necessidade que a pessoa está tendo, que muitas das vezes as pessoas não sabem que precisam. Isso aí. Por quê? Aí cola uma casa na outra, tira a ventilação, tira a iluminação natural e causa problemas futuros na saúde de quem habita o território e automaticamente impacta na saúde pública. Então, como evitar certos problemas futuros e proporcionar moradia digna, que é o grande foco do Arquitetos da Favela. Proporcionar moradia digna, que eu falo muito. Moradia é o primeiro passo para a dignidade. Ninguém faz nada sem moradia. Sem água, né, potável, sem... Saneamento básico, educação, que são ali os pilares. Eu acho que o saneamento é uma coisa até que às vezes fica esquecida, porque quando as pessoas não sabem o que é saneamento, elas até, quando você faz as pesquisas, você tem saneamento? Não tá. Tenho. Mas quando você vai olhar, não é um saneamento, porque a água dela às vezes cai... Foi improvisada. Cai e a gente né? E ela acha que aquilo é um saneamento. Quando a gente compara os dados, né, do Sistema Nacional de Informação, os NIS, sobre saneamento, e você compara os dados do IBGE, são totalmente diferentes. Não batem. Porque as pessoas acreditam que elas têm saneamento. o meu esgoto não se não tá passar aqui. Na frente, se passar eu atrás, tenho. Vai falar que é saneamento. Não tá vazando, tem saneamento. Exatamente. Não tá céu aberto, é saneamento. É saneamento. E aquela água está ligada na rede pluvial, que é uma rede, né, muito mais fácil de você se contaminar. Né, se contaminar e você fazer aquela ligação ali, mas a pessoa não sabe que ela está, às vezes, fazendo uma coisa que não é o correto. Ela faz porque... E não sabe tem orientação. Nem o que aquilo ali vai ocasionar. Que vai poluir o corpo d'água, e o corpo d'água vem pra água, volta para casa dela, e aí as doenças, enfim. É uma bola de neve que vai crescendo, e a gente não consegue nem mensurar o impacto final, né? É uma falha técnica, né? Porque os dados de duas instituições não se batem. Sim. Né? Então, como rever esses dados e como é levantado esses dados? Então, toda a questão é que os NIS, são dados autodeclarados das companhias de saneamento. O IBGE é o que as pessoas declaram. É o que a pessoa declara. E ela que o agente vai no território. Isso, e a pessoa não sabe. Porque não é um técnico. Então é falta realmente falta de informação. Ela não sabe a pessoa que não é saneamento, isso. Exato. E aí ela acaba passando a informação errada por falta de conhecimento. Isso eu via próximo da minha casa. No caso, eu moro em Caxias, né, em Duque de Caxias, e eu lembro quando o IBGE foi lá na minha casa, foi até eu que respondi. E aí eu fui... já você respondeu, com certeza, né? Você já era dessas, né? Foi há pouco tempo, último censo. Para de graça. E aí... prodígio, vai. E aí eu estava respondendo lá, e aí teve algumas perguntas que ele... Não, isso aqui é igual para todo mundo. Aí eu parei e falei, peraí, o que é igual para todo mundo? Não, aqui, ó, se tem esgoto... Essa rua é tudo igual, aqui tem, né? Aí eu, não, aqui não tem, Duque de Caxias, essa região de Duque de Caxias não tem água. Como que não tem água? Essa é a última casa da rua que eu tô vindo. Todo mundo respondeu a mesma coisa. Aí você quer, assim, ele já tá fazendo no automático, né? Não, tem tudo.
Porque ele já tinha passado a minha rua e a minha casa foi a última que ele foi. Então, assim... Todo mundo respondeu que tinha. Como é que a minha casa não ia ter? Ele foi já respondendo que sim. Eu falei, não. Pode colocar aí que não tem. Aí ele, tem certeza? Porque é muito mais rápido se eu já responder aqui, já... Né? Já quer também evitar um trabalho. Pô, aí eu, não. Pode colocar aí, não vai tem. Vai mudar a minha porcentagem toda, vai acabar com a minha... Tem mais trabalho para ele. Mas é porque eu sabia a resposta realmente. Muitas daquelas pessoas não sabem. Porque você estudou o território também. Você conhece o território. Outras pessoas não. A norma técnica do que é considerado saneamento básico, o que é considerado distribuição, né, realmente de água. Sim. E é complicado, assim. A gente vê, por exemplo, eu sou de São Gonçalo também, a gente tá bem aqui, né? Eu não morava em uma comunidade, mas morava em assim, nesses lugares mais afastados, era fossa séptica, né? Não é uma rede de esgoto. É. E aí a gente lá em casa até descobriu, depois de, sei lá, 20 anos morando, que o ralo da cozinha não ia nem para essa fossa séptica. Ele caía diretamente no solo. Então a gente teve que achou que era um vazamento na piscina, que tinha uma piscina lá, e não era virou um sumidouro, porque o cano do ralo da cozinha ia direto no solo. Virou um sumidouro, né? Porque anos e anos e anos aquilo ali teve que quebrar tudo. Aí, graças a Deus, meus pais, né? Assim, a gente morava em São Gonçalo, mas tinha uma condição até boa, né? Se você fosse comparar com o restante ali do entorno. Chamaram o engenheiro para ver se não tinha, porque afetado a estrutura, porque teve que cavar, chegou na fundação. Graças a Deus não tinha, né? Danificado nenhuma estrutura mesmo da casa. Era só você refazer, ligar certo, né, no encanamento do esgoto para cair na fossa séptica que já existe. Um erro técnico. Sim. Que poderia causar um grande problema. Às vezes não só para casa, dela, mas para outras famílias. Sim. Né? Já comprou pronta, nem sabiam. E era uma casa, assim, teoricamente, bem feitinha, direitinha. E dependendo do relevo do local... Esse sumidouro que foi criado pode afetar, quando a gente pensa em favela, né? Você pode afetar tudo. Diversas casas, diversas construções ali do entorno. Então, você vai multiplicando. A falta ali desse conhecimento técnico é realmente... assim, pode causar diversos danos para a sociedade. Então, por isso é tão importante as nossas profissões, né? A engenharia, a arquitetura, que estão trabalhando juntos. Falando que a gente comentou da Mica que, né, não veio... Você tem um projeto também com o Conselho de Arquitetura, não tem? Isso. Como é que é? O Cal Favela, ele surgiu quando eu vi a necessidade de fazer um elo entre as favelas do Rio de Janeiro e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Não só apenas com arquitetos da favela, mas algo que colocasse o Cal mesmo dentro da favela. Né? Eu até cheguei no evento que teve antes das eleições, falar com a Mica que não seria só o Cal, a ideia também era o CREA. Porque a gente tem muita necessidade na favela, né? A última casa que eu lembro que teve um desastre foi no Juramento, desabou. Aí o técnico, o profissional em si, tem muito linguajar para culpar o morador. Não poderia ter construído, mas ele precisa de um lugar para habitar. Não podemos também julgar ele porque ele não tem um aval técnico. E o aval técnico é caro. Sim. Né? Porque não é só o arquiteto ir ou o engenheiro ir. Tem software que é caro, RT, RRT. Então, qual o papel também dos conselhos nessa junção da favela e atender quem realmente precisa? Importantíssima, né? Essa discussão da importância. Isso é muito importante falar. Aí surgiu o Cal Favela, que foi na eleição, eu estava concorrendo a conselheiro também, junto com o pessoal, a Mica, entre outras pessoas, para levar isso para o Cal e tentar levar para Brasília. Né? Porque ficar sentado dentro de uma cadeira... dentro do escritório, debatendo favela é fácil. Vivenciar suas necessidades que é difícil. Colocar a mão na massa. Né? Rocinha ficou, acho que foi 16 dias sem luz. Providência, aqui do lado, centro do Rio, 19 dias, sem água. Sem água. Né? Aí, se a gente for pegar aval técnico, quando era SEDAI, não faltava tanta água assim. Entende? Então, o que acontece? Como é feito esse atendimento técnico nos territórios, nas APs, né? Que são separadas, cidade por AP. Então, o arquiteto, o engenheiro tem que chegar, botar o pé dentro do território, vivenciar o território. E o Cal Favela veio para isso. Fazer esse atendimento, estreitar tanto o conselho, o poder público, o município, o estado e as favelas. A Camila, ela trabalha na fiscalização do CREA. Então, assim, Camila,
Eu sei que você faz parte ali da fiscalização interna, né? Não da externa que vai e realmente vai aos locais, fazer a fiscalização ali ativamente, digamos assim. Mas o CREA precisa também estar pensando, né? E colaborando com a iniciativa, né? Que foi pioneirismo ali do CAL, nesse aspecto. Mas somar esforços. Com certeza. E agora, né, com essa reaproximação do CAL, né, com o CREA, né, que depois de... Acho que os arquitetos saíram do CREA em 2011, se eu não me engano, 2011. Né? 2011, e aí ficaram, sei lá, mais de 10 anos sem ter nenhuma conversa, né? Foi realmente um isolamento. Uma separação. Agora que eu vi essa aproximação. Foi um litigioso, né? Sim. Foi um divórcio litigioso e agora a gente está voltando a ter essa parceria, né? Porque é uma parceria, porque Sim. a arquitetura e a engenharia, elas andam lado a lado. Lado a lado. Você não tem como... Pô, às vezes eu tenho uns amigos que falam, pô, tu não tem como fazer um projetinho pra mim? Eu falei, amor, olha só, não pede pro engenheiro fazer um projeto de uma casa pra você, não. Porque se você eu vou pegar um retângulo e vou dividir. Entendeu? Assim, não é... Você é um arquiteto, a gente, né? O engenheiro... Se quiser pensar melhor aquele espaço... Como aproveitar o espaço, como, né, você fazer o que você quer de uma maneira mais bem feita, é um arquiteto que vai desenvolver. Não Sim. que o engenheiro não possa. Tem muitos engenheiros que, por exemplo... Eu não tenho essa visão, né, de melhorar, de olhar para um espaço, como que eu posso... Uma coisa simples, né? Colocar os móveis melhores E o Fernando também é designer de interiores. Ele tem a formação completa ali. Não chamo vocês para lá em casa, não, você vai falar, filho, o negócio aqui tá bravo. Então, assim, eu acho que é muito importante, né? Lá na fiscalização, ela falou que é interna, né? Mas a fiscalização interna não é que a gente... Só para explicar, a gente não fiscaliza o CREA internamente, né? A gente trata todas as... ações da fiscalização externa. Burocrática, organiza, planeja e tal, só que eu não faço parte da equipe que coordena as idas externas. Aí é um outro coordenador e tal, mas acaba que a gerência é a mesma de fiscalização. O que eu vejo muito que falta também, isso eu falo como um todo. As pessoas, o que você falou, né, de ficam sem água. E aí a gente ouve às vezes, porque não paga água, porque é ilegal. Mas eu te garanto que pelo que a gente vê. Se você oferecesse aos moradores uma tarifa social, todo mundo ia querer pagar para ter o seu serviço bem prestado. Isso aí. Tanto da água e da luz. Da luz, Sim. Isso. Tanto da água quanto da luz. Mas agora, você quer cobrar... mas aí você aumenta a conta das outras pessoas porque existe muito, né, furto de energia e furto de água. Mas as companhias, as concessionárias têm que garantir que na favela, nas comunidades, você vai ter uma prestação de serviço adequada. Se você colocar uma tarifa também adequada para a pessoa pagar. Sim, a maioria esmagadora dos moradores iam querer pagar, mas também iam querer a garantia do serviço prestado de qualidade. Isso aí. Porque usar essa justificativa, mas porque para mim não é válida. Porque a cidade, em vários pontos, em vários outros nobres tem furto de água e de luz. Então essa não é a questão. Não a questão entendeu? Tem um ponto social dentro da empresa que faz essa gestão da cidade, da água e da luz, com um olhar para a favela, com uma tarifa social? Não tem. Vê se o Leblon ficaria 19 dias sem luz. Por quê? Mas as ligações... E quando começou, né, a construção, alguém se preocupou em ir lá, vamos ver se eles estão realmente aqui? Não, foi povoando, e até hoje também não tem essa grande preocupação. O poder público acaba que fica muito à margem, assim, deixa fazer para depois a gente tentar resolver. Porque é um organismo vivo, né? É igual a cidade. Se você não ficar fiscalizando e dando o aval técnico necessário, vira uma bola de neve. Sim. É igual a questão das milícias com construções irregulares. Se você não fazer essa fiscalização e barrar, daqui a pouco não são 10, são 100. Sim. Né? E aí para tirar é muito E para construir é rápido. Muito rápido. Então, assim, tem que ter uma fiscalização dentro da favela para poder fazer essa manutenção na rede elétrica. Que a gente, 20, 40 anos sem manutenção. E aí, como a gente faz isso? E hoje em dia, cada vez mais, você tem mais eletrodomésticos que, né? A gente está cada vez mais dependentes, necessitam de muito mais energia. Aí você... Eu não sei como até hoje não teve um incêndio, né? Porque a gente vê muito caso de... Quando chove, né? Ter desabamento de terra e tal. Mas um incêndio, assim, por um curto-circuito generalizado, porque... As pessoas não tem as pessoas não têm essa orientação técnica, elas vão fazendo os quadros de luz, as redes ali,
como podem, né? A verdade é essa, elas vão fazendo como podem, sem... Novamente, o aval técnico. Sem o aval técnico. Sem o profissional. Sem o profissional ali Mas acompanhando. o que acontece é que estoura transformador, aí pega fogo no poste. E dependendo da localização da favela, acontece igual na Rocinha. Dias sem luz, 16, 19 dias sem luz. Você nem fica, mas como esses moradores poderiam ter esse suporte técnico? Com o olhar social dentro das empresas. Qual é a parte social da Light? Né? A gente sabe que tem uma concessão, né? É uma concessão. Sim. Que é diferente de privatização. É uma concessão o Estado pode pegar de volta. Tem uma escrita. Eu trabalhava com politicamente concessão, falando. né, antes, mas era concessão de rodovias. Mas é assim, é tudo... Se a concessionária, né, que é a empresa, não atingir diversas cláusulas, você pode, né, multar, você pode fazer várias coisas. Mas, assim, o que eles acabam ficando, né, numa sinuca de bico, né, que quem vai assumir? E aí a empresa vai e se escora nisso também, entendeu? Aí fica aquele jogo meio que de interesse que a gente sabe como é que é. Porque tem como inovar. Do mesmo jeito que eu estou inovando no método construtivo de moradia dentro da favela, na Babilônia, tem uma ONG que só trabalha com energia renovável, que foi para Brasília agora tentar também parceria e recurso público para colocar nas favelas. Porque você não vai só melhorar a qualidade de vida, como você abre um leque para mão de obra e geração de emprego. Sim. Então, é esses olhares que não só o Estado, o poder público, o município, mas as empresas têm que ter para as favelas. Que tem muita gente que pensa em soluções para dentro das favelas, mas não tem a renda, a verba necessária para fazer acontecer, que é difícil. Muito difícil. Né? Quem estuda engenharia elétrica, civil, mecânica, arquitetura, sabe que tudo é caro. Tudo. Né? Então, como a gente pode viabilizar isso? Sim. É uma conversa que tem que envolver diversos setores, né? Poder público, ONGs, sociedade, concessionárias de luz, de água, enfim, é uma conversa... E os próprios conselhos. Os próprios conselhos, que deveriam fazer até essa mediação, porque por isso que até tem profissionais dispostos a ajudar, né? Sim. Só que ele não sabe, às vezes, nem como. Como que eu vou ajudar? Como que eu posso contribuir? Como que eu posso, né, usar tudo que eu estudei, tudo, né, estudei numa universidade pública. Então, o Estado, né, garantiu a minha formação. Como eu posso voltar isso para a sociedade? Como eu posso contribuir, né, com o meu estudo, com a minha formação acadêmica, para ter uma sociedade melhor daqui a 10, 15, 20 anos, deixar algum legado. Eu acho que isso é uma conversa que deveria, né, abranger aí vários nichos da sociedade, do poder público, mas eu acho que ainda está numa fase embrionária, vamos dizer assim. Está em pouco... Até porque a gente não escuta muito, né? O conselho não entra nem na universidade. Eu acho que o conselho foi uma vez eu cursando arquitetura. Eu não sei, o CAL tem o CAL Júnior, igual o CREA. Lá no CREA a gente tem o CREA Júnior, que estava um pouco... Está agora sendo, né, reformulado, repensado, que é isso que você falou. A gente já dentro da universidade, a gente tem que aproximar o profissional. A gente tem que mostrar o que o conselho faz, onde o conselho pode ajudar. Onde ele pode atuar, né? O que às vezes não sabe preencher, gente, uma RT. Eu aprendi agora, porque na difícil, faculdade ninguém foi. Ninguém foi, vocês sabem o que é esse documento aqui. E olha que RT é melhor do que RT. Fica assim, entendeu? É uma coisa simples, mas quando se forma a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe, vocês vão ter que pagar a anuidade. É isso. Tá bom, para onde vai essa anuidade? O que vai ser feito com esse dinheiro? Sim. Que não é barato. Não é barato. Não. Aí a gente quer uma consultoria para contabilidade, não tem. A gente quer uma assistência em software, não tem. Porque tudo que envolve os profissionais é caro. Entende? Aí fica difícil você viabilizar qualquer atendimento social. Sim. Porque computador é caro, imprimir as coisas é caro, software é mais caro, software é caro. Então, no CREA a gente ainda tem a mútua, né? Que a caixa de assistência. Caixa de assistência, que tem até algumas parcerias com software e tal, para você conseguir, né? Por exemplo, uma licença de AutoCAD, que é o básico. Para um autônomo é inviável. Não tem como. Acho que, se não me engano, estavam 7 mil, 8 mil por mês. É uma coisa... 8 mil por ano. Sim. Mas ainda assim, para um autônomo é muito dinheiro para você, né? Pagar e usar um ano, e no outro ano você vai ter que pagar de novo. E não é só AutoCAD. AutoCAD, é BIM, é uma série de softwares que... SciPCAD, enfim, você quer fazer um projeto de uma casa, você tem que usar uns 3, pelo menos, às vezes, né? Se você
não dominar um único que tenha todos, todas né? as funcionalidades. Ou você vai ter que fazer um curso para aprender esse único que tem uma todo, né? E também é caro. Então, é muito caro. Sim. Muito caro. É complicado a gente conseguir... Tem até normas, né? Para você poder ter acesso, você tem que seguir a normatização. Às vezes, algum detalhe, algum número muito específico, você não vai lembrar. Você precisa consultar. A norma BNT é paga. Agora o CREA já conseguiu disponibilizar, né? Gratuitamente. Todo mundo... nem sabia do Mútua, um amigo que falou. Não, o CAL não tem isso? Não. Não, a Mútua para dar essa assistência, o problema é que muitos profissionais do CREA não conhecem a Mútua. A Mútua, inclusive, é uma das patrocinadoras desse podcast. A Lívia te falando, ela aparece. Exato, apareceu. É bem interessante. E ela realmente está ali muito escondida, digamos assim, dentro do nosso sistema. Os profissionais não sabem, mas curso, capacitação... Mestrado. Tudo. Clube de vantagens. Descontos em hotel, em farmácia. Várias coisas. Diversas coisas. A Mútua, ela realmente está tentando ser mais participativa ali do sistema para que os profissionais a conheçam. Tanto que a ideia de ela estar aqui patrocinando o podcast não é à toa. É para que o público, né, quem estiver assistindo, possa conhecer. Porque, como você não conhece, você não usa. E aí fica muito restrito àquelas pessoas que sabem. Então, você consegue até... Como é? Investimento para software, para equipamento. Empréstimo para você. Exato, empréstimo. Quando está desempregado, se você tem conseguir... Auxílio. Tem um auxílio, que é... Previdência privada. Os juros são baixíssimos, assim, não tem... Jamais você vai conseguir... por causa dos juros. Você jamais vai conseguir... É muito baixo. Nenhum lugar você consegue juros, essa porcentagem. Nem cooperativas. Olha que eu já trabalhei para... Tinham cooperativas, assim, que os juros eram baixos, realmente, se comparado com o banco, né, que você pega 1.000, você paga 5, você não sabe nem como. A Mútua é baixíssimo. E existem vários tipos de empréstimo, né? Empréstimo para você, eu quero começar um negócio, tem um tipo de empréstimo. Eu quero me equipar, é o Equipa Mais, você consegue, entendeu? Por que o CAL também não poderia, né, ter uma iniciativa parecida? Eu sei que, de repente, por número de associados, o CAL tem menos do que o CREA, porque arquitetura e engenharia são vários tipos de engenharia. Mas poderia também começar a pensar em como que eu vou dar esse retorno, porque os profissionais. É o retorno, né? Você paga a anuidade do CREA, você pode, né, quando você está inscrito no CREA por irregular, você pode se associar à Mútua, paga a Mútua também, mas é um valor bem baixo. O primeiro ano é R$80 e os depois acho que é 200, 200, uma coisa assim. Exato. É bem pequeno perto do tipo de benefício que você pode ter. Então, acho que seria até uma ideia, né, da gente... Viu, Mica? Você poderia estar aqui pra gente estar discutindo isso. A amiga daqui a pouco não vai... Exatamente. Eu vou no próximo, só pra vocês pararem de falar que eu não fui. A gente vai saber se ela assistiu assim. Assim. Ela vai começar a mandar mensagem. Só falaram de mim. Tá, porque ela é muito querida, a gente não podia deixar de mencionar. Teríamos 2 Micas aqui hoje, viu? Não foi Mas isso, é mostrar que o conselho abraça o profissional, né? Que tem uma atenção, um caminho para ele. Isso é fundamental. Existe um projeto do Cláudio Dutra, né? Ele fazia parte aqui no município do Rio, de habitação. Não, é o Ação Comunitária, Secretaria de Ação Comunitária, o Casa Carioca. Sim, da secretária Marli Pessan e do prefeito dele. Eduardo Paes. Eu já assisti uma palestra dele falando sobre esse movimento de regularização habitacional mesmo, né? De fazer a pesquisa. Teve diversos depoimentos de moradores. Sim, sim. E são condições assim que muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento. Quem não é daquela localidade não sabe como as pessoas vivem. Verdade. Não existe banheiro. Não existe nem, às vezes, assim, não tem parede, né? Só um telhadozinho que fizeram bem improvisado para a pessoa não ficar na chuva. É essa casa que eu quero fazer de isopor para essa família. Não tem água potável, não tem coleta de esgoto, não tem energia. Metade do solo cedeu, porque uma tubulação que passa embaixo da casa estourou de esgoto. E são 5 pessoas nessa família. O pai, a mãe, 2 irmãos e uma irmã. O menino é deficiente, dorme na cama. Todo mundo dorme no chão. Em 18 metros quadrados, metade cedeu, fica uns 10 metros quadrados. É o espaço para a pessoa deitar. Não tem separação, o que é sala, cozinha, banheiro. Chove mais dentro da casa do que fora. Aí que eu coloco essa questão, o que é uma moradia digna? O que é?
Qual é a definição de moradia digna? Né? Porque moradia, você pode falar, eu tô com um teto acima de mim, mas é digno? Mesma questão ocorreu em São Paulo, quando os moradores em situação de rua dormiam embaixo de marquises e foram colocar as pedras pontiagudas, né? Sim. Aquelas pedras para tirar eles dali. Mal ou bem, na cidade, os moradores em situação de rua vão ocupar espaços para serem habitados por eles, onde eles vão se proteger pelo menos da chuva. Né? Aí vem uma atuação pesada demais. Sem pensar, né? Para onde eles vão. É. Aí entra o aval social e iniciativa do padre. De acolher, né, essas pessoas. De quebrar as pedras. Né? Não é assim. A cidade não é sua, a cidade é nossa. A cidade é nossa. Né? Porque quando chega a eleição, somos obrigados a votar, pagamos impostos. E ele sente frio igual eu sinto, igual você sente fome, e precisa de um lugar. Então, por que você vai expulsá-lo dali com essa violência? E qual é a política pública para atender essa população também em situação de rua? Foi pensado nisso? Se direcionar essas pessoas para um local, né, adequado. Não quer trabalhar. Gente, como uma pessoa que não tem casa, não tem lugar para tomar banho, não tem lugar para comer, para guardar sua roupa, vai trabalhar. É igual eu falo, não adianta eu chegar, fazer essa casa, inovação, método construtivo, primeira casa de isopor na favela, e não ter um pós-obra, um acompanhamento. Porque a pessoa vive numa extrema vulnerabilidade que ela, às vezes ela não vai saber lidar com a habitação dela, com a moradia dela. Não tem banheiro, não tem cozinha, não tem guarda-roupa, não tem nada. Não existe isso. Existe. Pisa na favela para você ver. O Casa Carioca está mostrando isso. Sim. Entende? Então, assim, o que fazer e como fazer? Né? A lei federal está desde 2008. Nenhum município, porque é por município, coloca a lei em vigor. Aí a Marielle vai, altera essa lei e coloca, não, agora a gente pode usar ela para proporcionar dignidade dentro das moradias. É um tapa na cara de quem fala que não dá para fazer, porque dá para fazer. Basta querer. Basta querer. Tem vários projetos sociais. Em toda palestra que eu dou, eu pergunto quais projetos sociais ou iniciativas públicas vocês conhecem que trabalham com moradia digna. Ninguém conhece, ninguém. Coletivo Levante, que fez a Casa do Cadu em Minas, que ganhou um prêmio absurdo na arquitetura. Construite, Fazendiano, Arquitetos da Favela. Tem vários. Arquitetura da Periferia, que qualifica mulheres em Minas Gerais. Então, qual é o papel da arquitetura da engenharia e do poder público? Tem o Casa Carioca, não dá para fazer? Dá para fazer. E a gente teve no Rio Grande do Sul um desastre imenso porque não ouviram o aval técnico. Então, Sim. Qual a importância, novamente, do aval técnico para um bem-estar, para a construção de uma sociedade? E Entendi. o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente vê isso no estado do Rio de Janeiro todo verão. A região serrana sofre todo ano, todo verão. Ano. Sempre tem algum deslizamento, morte. Claro, com as suas devidas proporções, né? Algumas maiores, algumas são as vítimas, o número de vítimas é um pouco menor, mas continua sendo um desastre. A gente continua tendo morte, a gente continua tendo... danos materiais. Exato. É isso. Às vezes você fala, eu não tive tantas mortes, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, se você for comparar em número de mortes com Petrópolis, né? É pequeno, porque o Rio Grande do Sul é um estado, né? Se você pegar a densidade, né, populacional pelo número de vítimas, é pequeno. Tudo bem que eles ainda estão descobrindo, né? Porque tiveram cidades inteiras que sumiram, e aí se todo mundo, né, teoricamente, faleceu, ninguém reclama um corpo. Então você não tem essa coisa. Mas os danos materiais, né, que você vai ter que reconstruir, que você vai ter que refazer, são imensos. E como essas pessoas que perderam tudo vão ter uma moradia agora? Como é que vai ser feito isso? Qual é a política pública? E outra, como é que você vai agora evitar que isso aconteça novamente? Sim. Porque a região serrana é isso. Passa ano, entra ano, acontece. E vamos lá, o que muda de um ano para o outro em investimento? Em saneamento básico, em drenagem. Em habitação. O que impedir que as pessoas morem em locais que você já sabe que vai acontecer um desastre. Como é que impedir e designar um outro local? Exato. Aqui você pode construir, você, né, vai ter um acompanhamento técnico no seu projeto, na sua construção, para você, né, não se colocar de novo em risco. Porque às vezes eles acham que a pessoa se coloca porque quer. Essa é a questão. Não, mora ali porque quer.
Não, gente, não é isso. E não adianta pegar essa pessoa e colocar ela por um lugar muito longe de onde ela também reside, porque ela trabalha ali, o filho estuda. Casa, moradia, não é só um quadrado, um cômodo. Sim. É história, é raiz, é essência, é memória. Aí a pessoa não quer sair. Aí quando tira a pessoa, bota ela num lugar que não tem transporte público, não tem saneamento básico, sem infraestrutura nenhuma. Aí ela volta porque lá ela vai voltar. Voltou. Ela vai voltar. Vai. Entende? Então, também não é só pensar, vamos construir. Tem muitos prédios abandonados. Por que não repensar a ocupação desses prédios e proporcionar moradia Sim. digna? Mas também não adianta você pegar o prédio, repensar ele para moradia, entregar ele para a pessoa e não ter uma pós-entrega, né? Com assistente social, olhando, acompanhando, porque essa pessoa morou a vida toda na favela. A gente sabe que não é todo favelado, mas pega a bolsinha de lixo e deixa na porta do outro. Sabe? E quando você vai para um prédio, você não pode fazer isso. É transtorno. Sim. Então, tem que ter uma reeducação, tem que ter um atendimento. Sabe? E qual é o papel da política pública nisso? Que eu não posso pegar, toma, é seu, tchau. Eu agradeço muito essa política pública na zona portuária, porque a gente não podia nem andar na zona portuária. Quando tinha perimetral, tudo escuro, a gente não sabia o que ia acontecer. Aí eu falo, o projeto arquitetônico, iluminação, abertura de via, traz segurança pública. Segurança pública não é só polícia. Sim. Não é só operação em favela. As mulheres sabem bem disso. Porque as mulheres têm mais isso de andar na rua sozinha, andar numa rua escura. Sozinha. A gente tem essa percepção. Eu não vou por aqui, eu vou por ali. Eu vou andar mais. Mas eu vou numa via iluminada. Minha esposa, a gente conversa muito. Ser mulher é difícil, amor. Muito. Ela fala, ser mulher é difícil. Você fica com medo 24 horas por dia. De sair da faculdade 11 horas da noite e caminhar, pegar um ônibus. Porque a mobilidade urbana é fragilizada. Não tem aquele ônibus que vai te deixar perto de casa. Às vezes você pega 2 ônibus e o ônibus lotado. Fica esperando num ponto, às vezes sozinha. É isso. Entende? Então, tem o livro, Jane Jacobs, que pensa esse olhar para a cidade e fala e como você pensa a cidade. E a gente pode andar o Boulevard agora tranquilo, tem iluminação, a gente vê quem está lá embaixo, a gente tem um olhar sobre o espaço. Sim. E antes não tinha. Né? Eu até falei com um amigo, o Fernando Zulu, que também grava aqui, e que a arquitetura proporciona, além do bem-estar, segurança pública. Né? A gente tem que trabalhar junto. E não ficar reclamando, o poder público não fez isso. Pô, eu posso fazer, eu vou fazer e vou mostrar. Como eu posso mudar isso, né? Dá para fazer. Vamos sentar, vamos conversar. É isso. Porque o que aconteceu aqui e está acontecendo na zona portuária, em questão de repensar a cidade, que é esse organismo vivo, vai servir para outras cidades. E é isso que tem que ser olhado. Né? Qual o papel agora da engenharia, da arquitetura, o papel político dessas profissões? Que eu fico muito puto quando o arquiteto faz casinha, faz uma casinha aqui para mim. Ai, Jesus, pelo amor de Deus. Eu desenharia aquela casinha de criança assim, sabe? Um triângulo aqui, tá? Só casinha aqui. A gente estuda tanto filosofia, direito à cidade, estuda um monte de coisa na faculdade para ter essa fragilidade da profissão ainda. É uma fragilidade e desvalorização, né? Muito. Porque, assim, faz uma casinha. Muito. Você sabe tudo que envolve, né? Fazer um projeto, fazer... tudo. Tudo. Quantas horas eu tive que estudar para saber fazer aquilo ali? E sair da faculdade achando que eu não sabia fazer. O pior é isso. A gente sabe, meu Deus, como é que eu vou juntar essas estruturas todas? Porque quanto mais você aprende, mais você tem aquele sentimento de que você ainda não sabe o suficiente. Por que também? Porque eu acho que a gente não... Pelo menos no meu caso, eu nunca trabalhei num escritório muito grande. Né? Eu acompanhei essa transformação urbanística da zona portuária e eu ficava... Cara, deve ser um sonho trabalhar dentro de um escritório. Vai abrir plantas e plantas e pensar, vai fechar essa rua, vai derrubar perimetral, vai ter um bulevar, sabe? Deve ser surreal. Aí você aprende. Porque a faculdade te dá 1%. Sim.
Nem os softwares você aprende na faculdade. Sim. Só os básicos, só os obrigatórios. A experiência que você adquire pós-faculdade, que é onde você realmente aprende, coloca em prática. Qual é aí, zona portuária, Morro da Providência, a primeira favela. Pô, um projeto imenso que vai acontecer de novo, tanto na Leopoldina, tanto no Boulevard Olímpico. Não tem um olhar social, tá bom, tem arquiteto na Providência, vem aqui, tem engenheiro, tem técnico, tem advogado, o que vamos precisar, o que a empresa vai precisar, vem aqui. É isso aqui, está contratado. E fazer essa ponte. Porque é necessidade de trabalho. Sim. Não adianta. Entende? É muito tenso você conseguir uma vaga no escritório renomado, porque também você fazendo faculdade, estágio, inglês, Photoshop, Illustrator, CAD, Revit, tudo avançado. Irmão, eu quero estagiar. Não sou profissional. Aí tu olha, R$800. Tem estágio que tem experiência. Já pede experiência. Mas como assim estágio tem que ter experiência? Como assim, gente? E é desejável, né? Desejável, né? Pô. É difícil. Por umas profissões que pensam a cidade. Não é o político que pensa a cidade. Sim, não é. Entende? Então, temos que buscar essa valorização do profissional. Com certeza. Do engenheiro, do arquiteto. É fundamental. Também acho. Vamos lá, deixa eu te perguntar um negócio, não vou esquecer, a gente vai... É que ela fez uma listinha ela fez o trabalho dela de casa, ela começou a pesquisar. Eu olhei o Instagram, fiquei curiosa, realmente. A gente até comentou antes de começar, a primeira coisa que eu anotei, ainda não falei, eu falei das últimas, mas não falei da primeira. Esses descartes de obra, né, que eu vi lá no seu Instagram, tanto no seu quanto na própria página do Arquitetos, né, da favela. Como que é? Como que funciona? Como que vocês recebem? Como que se a pessoa quiser... Pessoas e empresas, né, que eu falo no geral. Porque descarte de obras, além de ser uma coisa que você precisa fazer de maneira sustentável, né, de maneira que você não descarte de qualquer maneira, né, que você não agrida o meio ambiente, se você puder doar isso, você está fazendo as duas coisas certas, porque aquilo vai ser reaproveitado e você vai estar também não descartando, né, ilegalmente, que é o que a gente vê que acontece muito, né, obra abandonada, que não finalizou, ou aquele descarte ali que não é feito da maneira adequada. Então, eu acho que de duas formas você consegue ajudar a sociedade. Então, conta um pouquinho pra gente, por favor. A ideia de receber esses materiais surgiu de ver as caçambas cheias com vaso, janela, porta, até mesmo revestimentos que poderiam ser usados numa moradia que necessita desses materiais. Aí tá bom, como eu vou fazer essa peneira? Também não posso receber tudo. Tudo, aqui. Né? Vou te mandar areia, saco de areia. Aí a ideia é receber esses materiais, mas antes ter uma avaliação. Uma triagem de material. Até porque eu jogava tudo na casa da minha mãe. Meu amor sabe, minha mãe, meu Deus, onde você vai enfiar isso? Mãe, calma aí que eu já vou usar. Calma aí, mãe. Tem gente precisando. Aí eu botava um box, uma janela, um vaso, piso. Aí minha mãe, meu Deus, não vou ficar, não tem mais sala. Eu, ai, mãe, calma que eu vou arrumar um lugar para colocar o arquiteto da favela, eu vou encher de material. Aí, é isso, eu vou guardando. Aí eu faço essa peneira. Cuba. Às vezes a pessoa reforma o apartamento todo. E a gente olha, são materiais muito bons. De qualidades surreais. E para uma pessoa que não tem um vaso, uma pia dentro de casa, receber o material da Deca, né? Gente, surreal. Às vezes uma cuba é R$1.000, R$800. Cuba simplesinha dessa aí da Deca, é isso aí. Entendeu? Revestimento, então, metro quadrado é uma fortuna. É muito caro. E, em vez de polícia, você vai estar proporcionando uma ajuda, uma dignidade para uma pessoa que não tem. Aí eu vou guardando, quando surge a necessidade, eu dou. Porque a gente fez 2 projetos pontuais. Foi 2 banheiros, de 2 senhoras. A dona Gorete e a dona Nega. Mas... Na Providência mesmo? Isso, na Providência. Mas eu dou coisas pontuais. Fernanda, tem uma família que não tem um revestimento na sala, a esposa está grávida, não tem vaso, o vaso está ruim, está quebrado. Não, eu tenho, pega aqui. Vamos lá. Mas hoje em dia, você tem um depósito assim para isso ou você continua usando lá a casa da sua mãe? Algumas coisas estão na casa da minha mãe. Qual o nome da sua mãe? Kátia. Dona Kátia. Desculpa, dona Kátia. A gente vai tentar... Gente, olha só, você já tem um depósito ou ainda não tem um depósito? Não, ainda não. Então, pô, tem que tentar. Aqui, ó, quem está assistindo o podcast, então, e tem um lugar... Todo mundo tem um lugar vazio, uma empresa, né, que queira contribuir. Gente, vamos lá, porque a dona Kátia, daqui a pouco... Ajude a dona Kátia. Ajude a dona Kátia. Nem ajude só os arquitetos da favela. Ajude a dona Kátia a ter uma sala de volta.
Não, mas é bem legal, porque assim, eu também já passei... Você passa, às vezes, né, em caçamba, e eu até confesso, eu acho que eu nunca tive esse olhar de... Ou também eu nunca vi uma caçamba, né, que tivesse boa, né, de entulho, né? Porque é entulho, se falar caçamba de entulho. E nem tudo é entulho. Não é. Né? Nem tudo é entulho. Pode Mas ser reaproveitável. esse olhar veio porque logo no início da faculdade, fazer maquete é muito caro. E eu não tinha dinheiro para fazer maquete. Então eu pegava as coisas do lixo. Olha, material de maquete do lixo. Também. Gente, todas as minhas maquetes. A maioria, eu já construí um prédio. Não tinha uma folha inteira de Paraná, de PSI, era tudo do lixo. Lapiseira, o pessoal usava para fazer maquete, colava com Tecbond a ponta. Lixo, eu pegava. Papel manteiga, vegetal, que toda hora desenha, rabisca. Pensa, não, melhora. Aí, guarda esse, não apaga não, guarda. Aí faz de novo. Então gastava muito. Sim. Aí o pessoal rabiscava um pouquinho, jogava fora, eu pegava, chegava em casa, passava ferro. E aí eu comecei a ter esse olhar para caçamba. O que tem na caçamba? Dá para usar, calma aí. Dá para reaproveitar. Eu tive que fazer uma maquete uma vez na faculdade. Eu lembro disso, eu tava desesperada falando com minha mãe, assim, eu tava andando com minha mãe na rua, falei, mãe, eu não sei o que eu vou usar, porque eu tinha que construir um prédio, eu tinha que fazer um sistemazinho elétrico, eu falei, eu não sei o que eu vou usar, como é que eu vou fazer isso? Aí a gente tava passando, e aí tava o fundo do guarda-roupa, sabe, aquela madeirinha compensado. Compensado, madeira. E aí eu olhei aquilo e falei, caraca, exato, foi aquilo. Caraca, aquilo é perfeito, eu posso cortar, eu colo ele e virou um prédio. É isso. E foi isso, eu fiz um prédio de 4 andares com, não sei de quem, mas muito obrigada, te agradeço por ter jogado fora. Tava em excelente qualidade, era de uma cor bonitinha, ficou meu prédio lindo. Botei lá interruptor, fios, assim, que meu pai tinha, né, guardado, que ele ia jogar fora provavelmente, que era só um pedacinho. Esse olhar, fiz a ligação todinha com meu pai. Foi ótimo, aquela maquete deu muito certo. Não, e é gostoso fazer maquete. Aí tu ia pegando o gosto, mas não tinha material. Aí começava a pegar do lixo aqui, do lixo ali, começava a fazer, porque tu faz numa escala. Aí daqui a pouco tu tem que fazer outra numa escala maior. Aí a maquete aumenta. Aí haja material. Gente, eu saí a pé da Providência para Botafogo. Porque o Crivella cortou o Rio Card de quem não recebia 100%. Eu saía daqui e ia para Botafogo a pé. Era surreal. Aí os outros acham, gente, entrar na faculdade é fácil. Sair formado que é difícil. Você se formar é muito difícil. Isso é uma verdade. Muito. Se formar sem condições, né? A pessoa às vezes não tem condição de... mas até a faculdade, se for pública, é pública. Mas se a pessoa não tiver condição de pagar o ônibus para ir voltar da faculdade, é uma coisa... Por isso que a política das cotas, quando iniciou, eu falava, gente, não adianta, você só vai aumentar a entrada das pessoas. Mas a evasão vai ser imensa, porque se você não der suporte para ela se locomover, para ela se manter na faculdade... E para ela se alimentar, porque às vezes você fica lá o dia inteiro. E os bandejões, quando começaram as cotas, eles não estavam do jeito que ficaram depois. Não tinha um bandejão. Aí você vai almoçar, é 20, 30 reais. Como que a pessoa vai se manter 5 dias da semana almoçando? Minha esposa faz na Unirio, né? Na Unirio. À noite não tinha bandejão, né, amor? Não tinha. Comia à noite, era jejum intermitente, né? Então a gente vê uma desigualdade também, quem faz de manhã na pública e quem faz à noite. Porque a maioria das pessoas que fazem de manhã não trabalham. Sim. Né? Ou então se trabalhar aquele estágio depois do trabalho rapidinho, e a pessoa que faz à noite sai de um trabalho tenso, que às vezes pegou um ônibus, que levou 2 horas para chegar no trabalho, vai pegar um ônibus para ir para a faculdade e depois 2 ônibus para ir para casa. Então, assim, a desigualdade é muito grande. Sim. Muito. E foi aí também que eu vi uma necessidade que a gente estuda arquitetura egípcia, romana, um monte de arquitetura. E gente, ninguém fala da arquitetura da favela. Só no Rio são mais de 1.070 favelas, 1.074 favelas no Rio. Imagine no Brasil, ninguém tem. Não. Falando nisso de arquitetura das favelas, eu vi uma vez um vídeo, eu até anotei aqui o nome, não sei se você conhece, Rock Cria. Sei quem é, ele é da Rocinha. Isso, ele fez um vídeo até dei uma perturbada dos Crias. Eu dei uma perturbada nele no Instagram. Foi muito legal o vídeo. Dei uma perturbada assim, para falar sobre Pirâmide isso. Do Egito. Aí você olha assim, é uma casa da Rocinha construída. Oscar Niemeyer ia passar mal. Aí ele mostra a casa. Ele mostra a casa e você fala, gente, e assim, você vê que foram soluções que as pessoas foram tendo. Mas não obedece à norma. Não tem norma. Essa é a questão. É por isso que tem que ter o CAL Favela e o CREA Favela. Porque a favela não tem como seguir norma BNT, norma X, Y, não tem. Mobilidade, espaçamento, não tem. Recuo, não tem, gente.
tem que ser um olhar diferente. Diferenciado. Por isso, dentro dos conselhos, tem que ter essa parte, Cal Favela, CREA Favela, para também não chegar e falar, você está errado. Não. Para essa urbanização aqui, você está certo. Mas vamos melhorar... Como que você vai adaptar a norma à realidade? Aquela realidade, né? O que você vai fazer, na verdade, o melhor que pode ser feito dentro da segurança para a pessoa que vai... Pra garantir a segurança daquelas pessoas e das pessoas ao redor, né? Então, assim, é um olhar bem diferente. Não adianta você querer, não, vamos aqui fazer recuo. Não existe recuo. Não tem nenhum espaço para passar, às vezes, 2 pessoas gordinhas juntas numa viela. Como que você vai fazer recuo? Eu tô fazendo um levantamento no Alemão, de freelancer lá no Casa Carioca. 40 centímetros o beco. 40. Eu tirei uma foto e coloquei, perguntando do tamanho. 40 centímetros. Realmente ano passado. E a gente tem essa pegada na favela que tudo sobe por corda. Joga na casa do vizinho, joga pra sua. Mas e um cadeirante? Sim. Entende? Essa casa dessa família, a mãe desce com o filho nas costas, pra escola, pro médico, e depois sobe. Porque até quando ela vai conseguir fazer isso? Não tem mobilidade. Aí quando chega no asfalto, abre a cadeira de roda e bota ele. Isso também é inclusão social. É as inclusão, pessoas é dignidade. Precisam entrar o direito de ir e vir tranquilamente. Entende? Mas eu te cortei. Qual foi a alfinetada que você deu nele no Instagram? Eu queria saber da... Não, pra gente falar sobre isso, essa arquitetura da favela. Arquitetura e engenharia dos CRIA. Entendeu? Porque é diferente. A gente via isso dentro. A gente via isso dentro da faculdade. Estudar grandes obras de grandes arquitetos fora do Brasil, até no Brasil, mas ninguém falava sobre a favela. Aí veio uma quebra... nossa especialidade aqui, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é especialidade, pode exportar. O Rio de Janeiro é uma grande favela, na verdade. Com alguns pontos urbanizados. Exato. E sem falar que, assim, é ponto turístico. É cartão postal do Rio de Janeiro. As pessoas vêm pra cá pra conhecer a favela. Tem até pra entender aquilo jeepzinho, né, que as pessoas sobem, né? É um tour, né? É um tour. Eu até acho que o olhar que elas têm para isso não é para ver a arquitetura, né, da favela e nem a engenharia. É para ver o que é diferente, que isso não tem na Europa. Não existe lá. Não existe. Até existem, né, você fala, tem as moradias mais pobres, tem, mas é completamente diferente. Muito. A arquitetura da favela é única. É única aqui. No entanto, que essa casa do Cadu dos Santos, que ganhou o prêmio Casa do Ano, concorreu com casa no mundo todo, Estados Unidos, Dubai, vários lugares do mundo, e ganhou o prêmio. Também. Ganhou. Fica a dica pra você, pesquise também. Aglomerado da Serra. Aglomerado da Serra. Ganhou o prêmio. Então, qual é a potência que a arquitetura tem de proporcionar uma visão ampla do território? Favela. Tem que se colocar isso. Aí, o que é que eu fiz? Comecei lá na faculdade também, arquitetura da favela. Aí a Uniswan topou e fez o evento, Arquitetura da Favela. Primeiro evento, porque eu via evento, mas os outros falavam de ATIS. Não é ATIS. Favela não tem que ter só assistência técnica. É saneamento, no geral, água, esgoto. É a rede elétrica, que é muito falha, muito. Mobilidade urbana, educação, são conjuntos. Sim. Aí veio o evento, o seminário Arquitetura da Favela. Que eu não, tem que ser Arquitetura da Favela. Não comunidade, é favela. Aí eu bati na tecla e foi a Arquitetura da Favela. Eles queriam botar comunidade porque acham que favela fica pejorativo. Não, porque, em outros lugares o pessoal já fez o evento assim. Não, ninguém fez o evento assim. Ninguém. Não tem um evento assim, uma pegada assim, de um favelado, pensando na arquitetura da favela, que vai colocar o conselho, o poder público da Prefeitura do Rio de Janeiro para dialogar, para falar sobre suas ações. E a ideia é essa, é sempre estreitar, sempre. Eu até falei com o Fernando, que grava aqui também, o Rafael Ponzi, o pessoal, a Mica, e mandei um e-mail também para o CREA, para fazer lá no Mar agora, o segundo, o seminário, o fórum, Arquitetura da Favela, para dialogar o papel dos conselhos, com o G20, o que é o G20, chamar o pessoal para dialogar isso dentro da zona portuária, né? Porque aproveitar que o prefeito também gosta desse diálogo, de fazer obra, mas como fazer uma obra que impacta diretamente a favela também. Tem o Morar Carioca, tem o Casa Carioca, mas precisamos de mais olhar para dentro da favela e de parcerias, fazer essa ponte e potencializar essa arquitetura. Porque, como você falou, não tem na Europa, não tem em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Não tem. É muita favela que tem.
Como eu falei, 1.074 favelas. Fora as que foram removidas. E aqui é uma coisa até diferente, porque assim, eu já até viajei para lugares, por exemplo, África do Sul. Tem locais muito pobres, realmente, mas eles são totalmente isolados da cidade. Por exemplo, eu fui em Cidade do Cabo, né, Cape Town. Você tem que andar, tipo, 2 horas, você vai passar por realmente moradias que não são nem moradias, que tapume de telha a casa, é um barraco mesmo, não tem construção, não, mas assim, é totalmente isolado. Você vê que a cidade em si, né, quando ela se integraliza, não existe essa construção. A favela, assim, você tá andando aqui em Copacabana, lindo, maravilhoso, né? Aí você olha pro outro lado. 2 ruas é a favela. É assim, ó, faz parte, é um organismo ali vivo mesmo, que tá em constante mudança e a pessoa parece que não enxerga que existe aquilo dali, finge que, né, não é totalmente diferente. É um metro quadrado mais caro do Brasil, o Leblon, e você anda, sei lá, 1 quilômetro, você tá numa favela que não tem saneamento básico. É uma coisa... desconexa, ali, desconexa, né? E em outros lugares você tem... Uma segregação imensa. É uma segregação imensa, mas... no mesmo local, o espaço. O que separa é o muro. O que separa é o muro. É o número. É o que eu falo dos condomínios. O que é segurança? É um muro? Será que é tão problemático falar de segurança e tem que se levantar um muro para isso, sabe? É o que acontece com essa desigualdade, é um muro. Aqui eu vivo bem, não tenho operação, não tenho caveirão, tenho água, tenho tudo. E do outro lado, não. É caveirão, falta d'água, falta de luz. Porque a falta de luz vai ocasionar também estragar remédio de pessoas, comida. Um monte de perdas para essa família. O papo tá bom, gente, mas a gente tem que começar assim, caminhar pro final. Eu sei, é sempre quando a gente começa a conversar mais que... Quando flui o papo, a gente... Aí a gente tem que começar a se encaminhar. Camila Janotti, suas considerações finais. Você tem mais alguma pergunta? Não, acho que não. Eu sou dessa, eu sei fazer... Ela fez a listinha. Não, ele já falou acho que tudo. Falou dos projetos, né? Falou desses descartes aí que eu achei bem interessante. Moradia digna, a gente falou bastante. Então, suas redes sociais, suas considerações finais. A pessoa tá cansada das minhas redes sociais. Camila Janotti, né? Meu Instagram, @Camila Janotti, com 2 N's, 2 T's e I. Só tem eu. Bem difícil, mas eu sei fazer o quê? Veio da família. Queria agradecer, né, mais uma vez, pelo convite, né? Esse podcast bem... um assunto muito interessante, mas pouco debatido, como a gente aqui já até falou. Acho importantíssimo essa reaproximação dos conselhos, e a arquitetura das favelas pode virar arquitetura e engenharia das favelas, né? A gente tem que fazer essa conexão aí, não depende só, né, da gente, é claro. Vamos falar, se a Mica tivesse... Mica, tá vendo? Vai, Mica, aí a gente vai juntar a Mica, o Sidney, o Miguel. Isso vai andar pra vamos frente. botar eles numa mesa e falar, olha só, a gente quer aqui engenharia e arquitetura das favelas. Mas eu acho muito interessante, porque é um olhar totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente estuda para fazer o mundo dos sonhos, né? As normas técnicas perfeitamente atendidas, as legislações, no cenário melhor possível. Mas a gente sabe que isso não vai funcionar de maneira nenhuma dentro das favelas, se a gente não pensar numa nova realidade. E ninguém melhor que uma pessoa que está inserida nessa realidade desde que nasceu, trazer essa visão, né, pra gente. Porque quem não conhece, quem morou a vida inteira numa casa, né, normal, né, normal que eu tô falando é que tem tudo isso atendido, não vai ter, às vezes você... A percepção do que falta, né? Você não consegue, é uma bolha que você, para furar sozinha, é difícil. Então, acho muito enriquecedor mesmo, e acho que cada vez mais a gente tem que abranger essa discussão para vários segmentos aí da nossa sociedade. Por isso, tão importante a gente estar aqui hoje debatendo isso no podcast, levando essas informações para o nosso público. Fernando, suas considerações finais, suas redes sociais, se você quiser falar mais alguma coisa do seu projeto, como eles podem achar tudo isso que a gente conversou, por favor. Só queria deixar mais uma informação, que é porque eu estou fazendo essa casa de isopor de blocoque na favela, que a gente tem um número muito grande de casos de tuberculose na Rocinha, no Rio de Janeiro, e a maioria desses casos são causados por falta de iluminação e ventilação natural nas casas, né? Umidade, problemas respiratórios. E isso impacta diretamente na saúde pública, no atendimento primário.
Então, em vez de contratar mais médicos, construir mais UPAs, mais clínicas da família, por que não olhar o primeiro passo, que é essa moradia precária, a falta de moradia digna? Sim. Né? O isopor, além dele trazer esse conforto térmico, que diminui em 10 graus a sensação térmica, a 15, é muita coisa para o Rio de Janeiro, o método construtivo é muito rápido e não passa umidade. A aposta é essa, fazer essa inovação, primeira casa de isopor de Blocoque na primeira favela do Brasil, e mostrar para o poder público... A casa toda completamente construída. Toda. E o que eu fiquei surpreso também, que eu quero deixar aqui, é que Minha Casa e Minha Vida, entidades, estava saindo R$180 mil. E quando eu consegui fazer o orçamento com um profissional, a minha saiu R$80 mil, com a mão de obra. Então, assim, é viável, dá para fazer. Né? A empresa doou todo o material de Blocoque, quero agradecer ao Paulo pela ajuda, que eu falei com ele, mostrei a realidade da família, doou material, o Nil que está comigo, a Fundação Darcy Vargas, a Fundação caiu de cabeça comigo, não tem onde guardar esse material, não dá para guardar na sala da minha mãe, é muito material, onde eu vou enfiar isso? Aonde? Aí eles me atenderam, não, guarda aqui, guardei. Então, assim, estão aparecendo pessoas para ajudar, ótimo, mas ainda falta muita coisa, mas é viável. Vocês que trabalham na área... pioneira, né? É pioneira. Para servir como modelo e exemplo para que outros... E são 2 andares. Nossa, se fosse um, seria mais fácil ainda. São 2 andares, porque o primeiro é pensado totalmente para o menino que é PNE, o banheiro acessível, a fluidez dos espaços. E o segundo pavimento tem o quarto da filha e do casal. Então, assim, é uma obra muito ambiciosa, mas que dá para ser feita. E vai ter ainda uma qualificação profissional. Quem quiser aprender os mutirões da obra, vai ter um arquiteto especialista dando todo o passo a passo de como construir com isopor, com Blocoque. Totalmente gratuito. E então, o projeto está finalizado? Tem data para começar? Como é que está? Ai, calma aí, amor. Me embolei. Não, ela que me salva, gente. Ela Esse que me vai salva. pros cortes também, vai. Ela que me salva, tá? Eu falei isso com você. Falou. O projeto está pronto, orçamento, tudo. E aí eu estou buscando doações, correndo atrás, buscando... Para iniciar a execução que no momento mesmo. só tem o isopor, o Blocoque. Entendeu? Agora você... E eu tô com uma benfeitoria aberta. Eu esqueci, tá vendo? Que aí eu coloquei uma benfeitoria de R$50 mil, que já caiu R$30 mil por causa dessa doação do material inteiro de Blocoque. Caramba. Então fica mais viável ainda, mas mesmo assim está muito difícil conseguir. Entende? Mas devagarzinho a gente vai conseguindo. E é aquela questão, eu convido todo mundo para ver essa realidade dessa casa no meio do centro do Rio, da zona portuária, que passa por uma transformação imensa urbanística e arquitetônica, que ainda tem pessoas sem banheiro, sem caixa d'água, sem luz, vivendo num ambiente totalmente insalubre. E aí eu coloco novamente, o que é dignidade? O que é uma moradia digna? E como podemos mudar essa realidade e proporcionar a moradia digna, que é fundamental. E onde a gente consegue mais informações desse projeto? Eu já fiquei aqui super... Seu Instagram, o Instagram do projeto, como é que se a pessoa quiser acessar essa benfeitoria? Tá no seu Instagram, tá no Instagram do projeto? Meu Instagram é Fernando Pereira, e do Arquitetos da Favela é esse mesmo, Arquitetos da Favela, não tem? Simples, não tem erro, gente. É isso. E aí, se, por exemplo, nós quiséssemos participar desse workshop para aprender um pouquinho mais... método construtivo. Exato. Como é que a gente entra em contato com você, no Arquitetos da Favela? Em qualquer um dos 2 Instagram, eu vou estar anunciando os mutirões, que vai ser mutirões. O próximo, assim que a gente conseguir bater a meta, conseguir essa verba, vai ser um mutirão de limpeza, porque a gente tem que pagar o aluguel para a família também, que eles não têm onde ficar. Enquanto é feito, a gente vai pagar o aluguel, aí vai ter um mutirão de limpeza, a gente vai limpar tudo, derrubar a moradia que tem hoje lá, se dá para chamar isso de moradia, é bom pontuar isso. E vamos fazer a fundação. Esse vai ser o segundo mutirão, que o primeiro foi descarregar o caminhão. E depois vai ser os mutirões para levantar a casa. Se tiver todo o material, em 20 dias, 30, a casa está pronta. Os 2 andares. Muito bom saber disso. E é mostrar que a construção é rápida também. Sim. Bem interessante isso. Muito bom saber. Bom, agora para encerrar, né, as minhas redes sociais, Micaela Paixão, Micaela com CK.
E estamos aqui finalizando mais um episódio, infelizmente. Mas a gente vai voltar, Camila, a gente vai voltar. Vamos falar ainda sobre muitos temas super interessantes. Espero que você, né, pesquise, procure, que tenha curiosidade sobre os projetos que o Fernando falou aqui com a gente hoje. E finalizando hoje mais um episódio que foi patrocinado pela Mútua, a Caixa de Assistência do Sistema CREA com FEA Mútua, aqui do Rio de Janeiro. O Diário do Rio, que é por onde saem, né, os nossos episódios. E o Clube Empreendedor, claro, que é o nosso espaço aqui, onde estamos agora gravando mais esse episódio para vocês. Até mais, até o próximo episódio. Encerramos aqui mais um episódio do Inova Rio Podcast.